Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Pá, fogo, finalmente consegui fazer esta introdução como deve ser. Eu estava aqui a gravar, esta já é a quarta vez que eu estou a gravar a introdução, porque o olá nunca saía bem, sabem? Quando fica meio esganiçado, tipo olá! Pronto, mas desta vez foi olá, acho que foi bom. Como é que vocês estão, minha gente? Esta última semana teve mais um fim de semana prolongado, quinta-feira foi feriado e sexta-feira eu também aproveitei para fazer outras coisinhas, para além das consultas, coisas que também são trabalho e que requerem bastante do meu tempo, para além das consultas, e portanto dediquei o meu dia, não, foi o meio-meio, metade do meu dia passei a fazer essas tarefas um pouco mais burocráticas e a outra metade estive a passar algum tempo com a minha mãe, que é sempre bom, gosto sempre muito de passar tempo com ela. Tenho sempre muita coisa para fazer quando estou com ela, porque a minha mãe está sempre em roda viva, a fazer coisas e nas suas plantas e nas suas coisas, e enfim. E no sábado aproveitei para passear até Viana do Castelo, ou como dizem os locais, a Biana, sotaque maravilhoso, adoro. Também tenho o meu, também sou do norte, mas o sotaque da Biana é maravilhoso, é outra coisa. E gostei muito, eu já tinha ido a Viana do Castelo, mas nunca tinha ido a esta lagoa especificamente. É uma lagoa que eu conheci naquelas páginas de criadores de conteúdo sobre viagens e sobre cantinhos escondidos neste Portugal, neste lindo Portugal, e já há muito tempo que eu queria ir a esta lagoa, que é muito instagramável, by the way, e então fui com o meu namorado e com um casal amigo, tiramos muitas fotos. Olhem, comprei uma coisa mesmo gira, comprei comprei foi uma compra completamente não planeada e meio impulsiva, que é uma daquelas capas de água para o telemóvel, que pronto, que se põe o telemóvel dentro da capa e que se vai para debaixo de água e pronto, e supostamente o telemóvel fica seco como se nada tivesse acontecido, e de facto eu comprei no não fui patrocinada para dizer isto, mas comprei no Lidl e funciona mesmo muito bem. Eu já tinha testado antes com um guardanapo, que é para não correr mal, e correu muito bem. Dá para tirar fotos incríveis debaixo de água, fora de água, mas dentro do mar, e o telemóvel saiu absolutamente seco. Portanto, 10/10 para este produto do nosso Lidl. Hum, e pronto, e foi muito giro, tiramos muitas fotos. Fomos então a essa lagoa. Eu não quero deixar aqui o nome para fazer algum gatekeeping do local, mas se quiserem muito saber o nome da lagoa, enviem-me mensagem pelo Instagram ou deixem nos comentários que eu digo-vos como é que se chama. Eu gosto de fazer gatekeeping dos sítios porque de facto se muitas pessoas souberem, os sítios deixam de ser tão limpos e a natureza passa a sofrer também um pouco nas mãos de um turismo desenfreado, destes sítios tão bonitos. Portanto, se quiserem mesmo saber, enviem mensagem que eu digo-vos onde é. Ou então, provavelmente já saberão, porque também não é assim um sítio tão escondido e que se faça tanto secretismo sobre, basta pesquisar em Lagoa Viana do Castelo que aparece de certeza absoluta. Enfim, mas isto para dizer que a água é gelada, geladíssima, mas a gente deu bons mergulhos, conversou muito, foi muito bom. O ambiente foi muito bom e o ambiente da lagoa também é muito agradável. Só que depois começou a fazer algum frio e nós decidimos ir visitar também uma praia perto de Viana, mas que já pertence a Caminha, que se chama Praia de Moledo e que tem vista para a Espanha. E é tão maravilhosa, eu estou apaixonada por esta praia. A água do mar é muito mais quentinha do que a da lagoa, nem se compara, é maravilhosa. E pronto, e foi mesmo muito bom. Estava um dia, não estava daqueles dias de muito calor, mas também não estava nublado, estava bastante agradável. Foi muito bom. Ai, sinto que falei imenso, de repente contei-vos a minha vida toda. Esta pessoa começa a soltar a língua e nunca mais cala. Enfim, contadas as fofocas da semana, vamos ao que realmente importa e a razão pela qual vocês estão aqui a ouvir-me hoje. Já sabem que podem enviar-me as vossas histórias, questões, confissões, o que vocês quiserem, para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio também, para que eu possa trazer para aqui, para este podcast, e dissecar essas mesmas questões que vocês me trazem, e confissões e inquietações, à luz da psicologia, da sexologia e dos relacionamentos saudáveis. É isso. Mas, não obstante, porém, contudo, não obstante,
não é isso que eu vou fazer hoje. Eu hoje não vou pegar numa história que me enviaram para trazer e dissecar, à luz da psicologia. Aquilo que eu queria mesmo fazer hoje é refletir convosco sobre um tema que está há muito tempo na minha cabeça e que faz parte da minha vida de forma muito profunda e que acho que fazia todo o sentido trazer para este podcast, que é a amizade. Durante muito tempo eu senti que as amizades faziam parte da minha vida de forma diferente. Não sei como colocar isto sem parecer estranho, mas a verdade é que para mim, perder um amigo ou uma amiga sempre foi uma coisa muito terrível. Eu sofria imenso com isto quando era mais nova, quando andava no ensino básico, no ensino secundário, e acredito que, obviamente, me faria sofrer hoje se acontecesse, apesar da sensação ser totalmente diferente, porque agora sou adulta e porque agora tenho uma outra visão sobre a vida e sobre as coisas. Mas quando nós somos adolescentes, perder amigos, é muito catastrófico e dramático, muito mais, pelo menos, do que quando somos adultos. E na altura eu lembro-me que para mim, pensar na possibilidade de perder um amigo ou uma amiga era mesmo uma coisa muito, muito dolorosa e difícil de lidar e de pensar sobre. E eu gostava, a primeira coisa que eu gostava de trazer sobre isto é que quando nós temos 13, 14, 15 anos, as nossas amizades são amizades de conveniência, são pouco pensadas, são pouco refletidas. Os nossos amigos são as pessoas que estão, regra geral, sempre connosco, seja na nossa turma da escola, seja na turma das atividades extracurriculares, seja no desporto, enfim, qualquer coisa que nós tenhamos como recorrente e habitual, é lá que existem amizades. E estas amizades estão sustentadas, se nós pensarmos, na proximidade física, ou seja, estas pessoas são minhas amigas porque eu as vejo todos os dias, porque elas estão presentes todos os dias, porque eu não tenho outras pessoas, não tenho como cultivar amizades com outras pessoas e, portanto, a amizade sustenta-se na proximidade física e na conveniência. Eu preciso de amigos, estes estão aqui e, portanto, estes vão ser os meus amigos. Não há muito mais fator, pelo menos na minha altura, quando eu era adolescente e tinha eu 13, 14, 15 anos, não havia outro fator de distinção ou não havia outro fator de reflexão que se colocava nas amizades para elas serem ou não amizades que valiam a pena manter. E atenção que no meu ensino secundário já existiam redes sociais, malta. Eu não sou assim tão velha. Eu já havia o Wi-Fi, havia o Messenger. O Messenger era o máximo que tremia quando nós queríamos chamar a atenção de alguém, quando alguém não nos respondia. Era tipo, olha, nem sei, isto é uma coisa. Eu estava a pensar se isto era o equivalente a alguma coisa, mas eu acho que não, porque isto era meio que uma forma de. Era meio passivo-agressivo, que é: tu não me respondes, eu vou fazer o teu computador tremer. Não era literal, né? Mas. Enfim, bons tempos. E também havia o Twitter na altura. Não sei se o Facebook e o Instagram surgem entretanto, antes ou depois do Twitter, mas eu sei que usava muito o Twitter, agora já não uso, mas usava muito o Twitter na altura do meu secundário. Lembro-me que ficava, às vezes ficava, mesmo coisa de adolescente, até às 5 da manhã. Eu acho que a minha mãe nunca soube disto, espero que ela não ouça isto. Eu ficava até às 5 da manhã a twittar. Pronto, não sei outra expressão sequer. Eu nem sequer sei se pessoas mais velhas que eu ou mais novas que eu vão saber o que sequer isto era na altura, mas na altura havia uma febre do Twitter enorme e, portanto, já havia também, e lembro-me que isto aconteceu, inclusive tenho amigos hoje na minha vida que são meus amigos do Twitter, pasmem-se, mas de facto já havia esta coisa da amizade virtual. Mas mesmo assim, os amigos que eu fiz pelo Twitter eram amigos ainda assim da proximidade física, portanto, pessoas com quem eu poderia estar fisicamente, seja em festas de aniversários de outras pessoas, seja em concertos, em festas da terrinha, coisas que nós já íamos com 15, 16 anos. E portanto, aquilo que vos queria dizer é que as amizades, eh, no início da nossa vida, na nossa adolescência, na nossa infância, são amizades sustentadas, pouco refletidas, pouco pensadas e sustentadas nesta proximidade. Mas quando nos tornamos adultos, as amizades começam a seguir aqui uma linha diferente. Já não é só, ainda que seja também um pouquinho, mas já não é só sobre a proximidade geográfica ou sobre a conveniência contextual desta amizade, que é o que acontece muito nesta adolescência, não é? Portanto, o contexto da amizade. A amizade na idade adulta passa a ser
um valor. E eu gostava de vos trazer também informação sobre o que é isto dos valores. Porque de facto os valores são, ou seja, a amizade como valor é muito mais refletida, muito mais pensada, precisa servir um propósito muito mais importante que não apenas o da companhia ou da proximidade ou da diversão, com pessoas que estão fisicamente perto ou contextualmente fazem sentido. E esta questão dos valores é uma coisa que eu trago muitas vezes para a consulta com alguns clientes, porque me parece importante que nós vivamos uma vida em prol de valores e não de objetivos. E eu sei que isto pode parecer confuso, mas eu vou explicar. Viver uma vida à volta de objetivos é viver uma vida onde nós estamos constantemente à procura de alcançar determinada coisa, que na verdade até nos motiva e nos faz vibrar, mas quando é alcançada nos deixa com uma sensação de vazio. Quase como se nós não tivéssemos mais nenhum propósito para além daquilo que nós já alcançamos. E a sensação, quando alcançamos um objetivo, muitas vezes é: então, mas e agora? Porque é que eu não estou feliz? O que é que me vai motivar daqui para a frente? Já consegui alcançar isto, e agora? O que é que vem a seguir? Por exemplo, comprar uma casa é um objetivo. Eu compro uma casa, e agora? Qual é o próximo passo? Porque é que eu não estou feliz? Porque é que eu fiquei feliz nos primeiros 15 dias em que comprei uma casa e agora a minha vida voltou ao normal, voltou à estabilidade e a adrenalina da concretização de um objetivo deixa de estar presente. E agora? O que é que me vai motivar a viver daqui para a frente? Já viver uma vida em função de valores é totalmente diferente, porque independentemente de nós alcançarmos ou não os nossos objetivos, nós sentimos que estamos a viver uma vida feliz e com propósito. Porque os objetivos só têm dois desfechos: ou acabam em vitória ou acabam em derrota, mas acabam sempre. A palavra acabar está lá. Um objetivo ou é cumprido ou não é cumprido, mas há sempre esta sensação de término. Existe ou não existe, acaba ou não, cumpre ou não cumpre, não é? Acaba sempre de alguma forma. Os valores são uma coisa que nunca acaba, eles vão morrer connosco. Por exemplo, eu posso ter o objetivo de ser mãe ou o objetivo de ter um filho, e esse é um objetivo que se esgota em si mesmo. Portanto, no dia em que eu sou mãe ou no dia em que eu tenho um filho, eu alcanço esse objetivo e esse objetivo passa a ser uma meta cumprida. Mas se eu tenho o valor da família e quero ser uma boa mãe, então eu estou a viver toda a minha vida em função desse valor, do valor família, do valor amor, do valor, sei lá, enfim, ou de outros valores, até que eu considero fazerem parte de ser boa mãe, e isso é algo que nunca acaba nem se esgota, porque no dia em que eu sou mãe, eu não sou automaticamente uma boa mãe. Isso é uma coisa que nunca vai acabar. Eu não posso chegar um dia e dizer: pronto, eu já sou uma boa mãe, posso parar de ser uma boa mãe, porque no dia que eu parar de ser uma boa mãe, eu vou eventualmente deixar de ser uma boa mãe, já não estou a viver o valor da família ou do amor ou do que seja. Portanto, os valores são coisas que não se esgotam em si mesmos, que existem para guiar as nossas escolhas e a nossa vida. Nós estamos constantemente a viver valores. Os objetivos são coisas que se esgotam em si mesmas. Isto faz sentido, sequer, o que eu estou a dizer. Eu acho que é um tema que requer alguma reflexão. E na verdade não é o tema do podcast. O tema do podcast é a amizade, mas acho que esta questão dos valores pode ligar bem com aquilo que eu vos quero trazer. Só para consolidar aqui esta ideia, uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta é que os valores são a resposta à pergunta: o que é que eu quero que as pessoas digam sobre mim quando eu não estou a ouvir? O que é que eu quero que as pessoas pensem sobre mim? Eu quero inspirar as pessoas de que forma? O que é que me deixaria mesmo feliz se à data da minha morte ou à data do meu aniversário número 100 anos, quando eu fizer 100 anos, o que é que eu quero que as pessoas digam que eu fui ou que eu sou? Não é o que é que eu acho que as pessoas vão dizer, é o que é que eu quero que as pessoas vão dizer. E isso muitas vezes são os nossos valores e não os nossos objetivos. Porque quando eu tiver 100 anos e as pessoas estiverem a fazer uma festa dos 100 anos, eu não quero que as pessoas digam que a Inês comprou uma casa enorme. E não é isto que faz de mim, que me vai fazer ficar feliz neste dia. Eu quero que as pessoas digam que eu fui uma boa amiga, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa qualquer coisa, não é? Quero que as pessoas digam se eu fui aventureira ou não, que é um valor, a aventura. Quero que as pessoas digam se eu fui empática, compassiva, respeitosa, criativa. Sabem? Isto são valores. A criatividade, o respeito, a alegria, a amizade.
o sucesso também, se eu fui ou não fui bem sucedida nas minhas tarefas, a criatividade, o crescimento pessoal, sei lá, a saúde também é um valor em si próprio, a família, os amigos, o amor, a amizade, enfim. Mas o que quero falar hoje, ainda bem que me lembrei da amizade, é de facto a amizade, porque durante muito tempo eu sinto sentia e ainda sinto hoje, se calhar mais hoje do que antes, mas acho que antes já estava presente, que a amizade sempre foi uma coisa que me fazia vibrar muito e só na idade adulta é que eu percebi que a amizade é de facto um valor muito central e nuclear na minha vida, porque a amizade tem tanto o poder de me fazer vibrar como de me arreliar, porque de facto os nossos valores, ainda que sejam bússolas, o nosso norte, não é? As nossas bússolas que guiam as nossas escolhas, que nos ajudam a tomar decisões também, e por isso é que há aquela frase, não sei se conhecem, que é valores mais altos se levantam, não é? Quando estamos num dilema muito grande de vida, muitas vezes os nossos valores e aquilo que nós queremos viver, o que é que eu quero viver, ajuda-nos a tomar decisões. E durante muito tempo, a amizade foi essa bússola para mim, porque sinto que é ela que muitas vezes guia decisões importantes na minha vida, enfim, em que tenho que escolher uma coisa ou outra, muitas vezes escolho com base naquilo, principalmente quando meto os meus amigos, não é? Quando envolve amigos ou familiares ou o que seja, a família e a amizade são de facto muito importantes para mim. E enfim, eu queria começar por dizer, quer dizer, isto já não está a começar, né? Isto já vai quase a meio, mas a verdade é que, tendo em conta que nós estamos a falar de um conceito tão abstrato, faz-me sentido começar pela definição de amizade, ainda que ela seja subjetiva. Portanto, a amizade é um valor, sim, mas o que é que este valor significa ao certo? Ou seja, qual é a definição de amizade? Eu gosto de pensar que a definição de amizade é algo muito pessoal e muito único, tendo em conta também que diferentes pessoas vão viver a amizade de formas muito diferentes e muito únicas também. E atenção que, quando eu digo que a amizade é um valor, nem todas as pessoas carregam este valor como valor central e nuclear na sua vida. Há muitas pessoas que têm valores mais altos, lá está, mas valores mais altos se levantam, a guiar as suas escolhas. Mas aquilo que é comum na amizade, ou seja, acho que é universal acreditarmos que a amizade é o amor que nós escolhemos nutrir por uma pessoa que de alguma forma nos parece ser merecedora de receber esse amor. Ou seja, nós olhamos para uma pessoa e dizemos: tu és merecedora do amor que eu tenho para dar e, portanto, eu escolho nutrir amor por ti. Há uma frase muito gira que diz que, por acaso não sei onde é que li isto, já não me lembro se foi no Instagram ou talvez noutra plataforma, mas há uma frase muito gira que diz: a amizade é o lugar onde o amor dança em roupa confortável. E eu acho isto muito bonito, porque de facto a amizade é uma forma de amor que não requer tanto de nós. Pelo menos não tanto como as relações amorosas. Não requer tanta preocupação para agradar, tanta preocupação para fazer bonito, para parecer bem. Na verdade, nós quando estamos com os nossos amigos, ou pelo menos é isso que se espera, nós estamos a ser nós, de forma confortável. É talvez a relação que temos na vida onde somos mais vulneráveis, mais nós próprios, sem qualquer receio de julgamento, sem qualquer medo de que aquela pessoa vá deixar de gostar de nós ou que nós deixemos de gostar dela, sem preocupação também do que os outros vão pensar do nosso amigo, que muitas vezes acontece nas relações, não é? Ai, o que é que a minha família vai achar do meu namorado ou da minha namorada? O que é que a minha família, o que é que os meus amigos vão achar que o meu namorado fez isto ou fez aquilo? Ou da roupa que o meu namorado está a vestir. Isto não acontece na amizade. Na amizade, a amizade é o amor. Como é que é? A amizade é o lugar onde o amor dança em roupa confortável. É isto, é muito isto. E é claro que a amizade precisa de obedecer a alguns pilares importantes, como a lealdade, que é fundamental para a amizade resultar, a empatia, o apoio incondicional, e isto é mesmo, quando eu digo incondicional, é mesmo incondicional. Eu não sou nada apologista desta palavra, acho que o amor adulto não é incondicional, acho que nós amamos na medida em que faz sentido e que aquela pessoa é merecedora do nosso amor, mas a verdade é que há uma certa incondicionalidade na amizade, ou pelo menos não tão literal assim, mas muito mais do que nas relações, que nos faz sentir muito mais confortáveis, né? Que é, tudo bem que eu sei que os meus amigos não me vão amar incondicionalmente e que eu sou falível nesse amor, ou seja, que eu não posso fazer tudo e dizer tudo o que me apetece, que os meus amigos vão sempre amar-me, mas a verdade é que é muito mais incondicional, porque eu estou muito mais confortável na minha falibilidade, não sei se esta palavra existe, mas acho que sim, do que nas relações amorosas.
Porque as amizades não são um lugar de ciúme, não são um lugar de cobrança, não são um lugar de grandes exigências. São um lugar de muito mais leveza e tranquilidade quando comparadas com as relações, que são muito amorosas, que são muito mais complexas, bastante mais complexas e que exigem muito mais do nosso emocional do que muitas vezes uma amizade. Obviamente nós estamos sempre a falar, fazendo aqui um disclaimer, em linhas gerais, ok? Não estamos a particularizar, isto é sempre em linhas gerais. No fundo, aquilo que eu sinto é que nós não temos tanta necessidade de agradar os nossos amigos, porque temos plena convicção de que pelo menos estas pessoas, estes nossos amigos, vão amar-nos pelo que nós somos. E já repararam que nós vivemos num mundo onde estamos constantemente à procura de uma alma gêmea, à procura de um amor romântico, de alguém para casar, de alguém para ter filhos, quando na verdade nós devíamos era estar à procura disto. À procura disto. Amor leve, incondicional, mais ou menos, já sabem, não é? Não tão literal assim, mas mais incondicional pelo menos. Um amor leve, um amor onde não há cobrança, onde não há ciúme e onde podemos ser nós. Ou assim se espera. O que me leva também aqui a um ponto importante que é invisibilizar a invisibilidade da amizade na cultura do amor romântico, acima de tudo, que é há uma tendência socialmente aprendida e passada de geração para geração, chamada hierarquia das relações, certamente vocês já ouviram esta expressão, que nos diz que a pessoa mais importante da nossa vida é o nosso namorado ou namorada, marido ou mulher, e que nos ensina que, quando nós temos alguém na nossa vida, romanticamente falando, todas as nossas amizades passam para segundo plano. São o segundo plano para jantar fora, para fazer férias, para passear, para tudo, para tudo. E isto não está necessariamente errado, ou seja, não quero com isto dizer que vamos de repente largar a nossa relação amorosa para a colocar em número 2 da tabela de relações mais importantes da nossa vida. O que eu quero realmente dizer é que essa tabela não precisa sequer de existir. E que nós não precisamos de hierarquizar as nossas relações de uma forma tão estanque e tão rígida como eu vejo tantas vezes acontecer, que é eu tenho uma melhor amiga ou um melhor amigo, estou sempre com ele, faço imensas coisas com ele ou com ela, estou sempre com o meu grupo de amigos, fazemos imensas coisas juntos e de repente eu estou numa relação amorosa, começo uma nova relação e deixo de fazer coisas com estas pessoas. Estas pessoas passam a ser o meu segundo, terceiro, quarto plano. Isto não precisa, esta hierarquização não precisa de existir. Há momentos em que a pessoa mais importante da nossa vida vai ser o nosso parceiro ou parceira e há momentos em que essa pessoa vai ser outra pessoa. A pessoa mais importante vai ser outra pessoa. E outros momentos em que não vai ser nenhuma. Outros momentos em que vou ser eu a pessoa mais importante. É que isto depois leva-nos a não só não investir nas amizades da mesma forma que investimos numa relação, regando a relação, dando atenção à relação, dando amor e carinho à pessoa. A forma como nós investimos nas relações amorosas é completamente diferente da forma como investimos nas amizades. E não só esta ideia de hierarquização das relações nos faz desinvestir das amizades, como também nos leva a desinvestir de amizades que eram importantes para nós só porque estamos numa relação. Ou seja, toda a gente assistiu a este filme. Quantas amizades nós já perdemos por causa de um namoro? Quantas pessoas se afastaram? Quantas pessoas deixaram de combinar coisas connosco? Quantas vezes nós próprios já teremos feito isto? Mas já repararam como, ainda que as amizades sejam vividas de forma secundária em relação ao amor romântico, e obviamente estamos sempre a falar em linhas gerais, ok? Ainda assim, elas são a forma de amor mais resiliente, a seguir à família, claro, não estamos a falar da família, mas mais resiliente que temos na nossa vida. A amizade é um espaço de autonomia e liberdade que nós temos muito pouco a acontecer na nossa vida. Nós podemos ir e podemos voltar, que sabemos que aquela pessoa vai estar ali para nós. Quando eu digo ir, não é deixar de investir na amizade, é nós podemos desmarcar um encontro e marcar no outro dia, nós podemos estar, sei lá, um mês sem falar com aquela pessoa, nós podemos afastar-nos um pouco mais porque alguma coisa se passa na nossa vida, que nós sabemos que aquela pessoa está ali. E por isso é que a amizade é um amor muito mais duradouro. O que é particularmente interessante, porque ninguém se desapaixona de um amigo, não sei se já tinham pensado nisto, a menos que, obviamente, esse amigo nos desiluda fortemente. Mas a amizade é um amor que se mantém mais ou menos estável no tempo, na medida, obviamente, em que as pessoas estão envolvidas e vão cultivando essa mesma amizade e esse mesmo amor que existe na amizade.
Mas de facto nós não chegamos a um dia e dizemos: desapaixonei-me deste amigo, já não quero ser mais amiga desta pessoa. Isto não acontece, a menos que de facto existam razões que nos façam querer terminar aquela amizade, porque de facto estamos a sentir que não há reciprocidade ou não há condições para continuar esta amizade na vida adulta. Mas de facto, ninguém se desapaixona de um amigo como se desapaixona de uma relação, muitas vezes. Ou a verdade é esta, e pronto, agora se calhar vou ser polémica, mas a verdade é que ninguém está preparado para perder um amigo, mas nós estamos mais ou menos preparados para o término de uma relação. Nós sabemos que o término de uma relação amorosa é uma possibilidade, mas nunca colocamos em cima da mesa o término de uma amizade. Ou pelo menos não de uma forma tão generalista como fazemos com as relações românticas. E este é um ponto muito importante, o de cultivar o amor da amizade, porque os nossos amigos são a nossa boia salva-vidas. No outro dia eu vi um reel no Instagram, não me lembro exatamente do autor, mas a ideia principal do vídeo era de que quando nós temos um desentendimento na nossa relação amorosa e precisamos de orientação, de apoio, nós recorremos aos nossos amigos. São eles que nos dizem, de forma direta, de forma sincera, ou pelo menos assim se espera, se nós erramos ou não, qual é o caminho que devemos seguir. Quando nós temos um desentendimento no trabalho e precisamos de orientação e apoio, nós recorremos aos nossos amigos. Também são eles que nos vão dizer se estamos errados ou não. Também são eles que nos vão dizer que caminho é que faz sentido seguir. E mesmo com a nossa família, com outros desentendimentos que possamos ter na nossa vida, são os nossos amigos que vão estar lá. São os nossos amigos que conhecem todas as versões de nós e que nos dizem muitas vezes, sem qualquer julgamento ou até interesse secundário, se estamos errados ou não. Obviamente se forem bons amigos, não é? Mas e quando nós temos um desentendimento com os nossos amigos? E o ponto do vídeo que eu vi era este, era: e quando temos um desentendimento com as nossas amizades, a quem é que nós recorremos? É certo que nós podemos recorrer ao nosso parceiro ou à nossa parceira, mas é também certo que, e pegando no que dizem os estudos, é a amizade o bote salva-vidas. Há um estudo de Harvard sobre o desenvolvimento do adulto que diz que as nossas relações sociais, especialmente as amizades, são um dos maiores preditores de bem-estar e longevidade que temos na vida. Pessoas que têm bons amigos e preservam essas amizades têm tendência para viver mais tempo e viver mais felizes. A APA, que é a American Psychology Association, diz-nos também que sentir apoio de amigos reduz significativamente sintomas de depressão e ansiedade, e ter pelo menos uma amizade próxima está associada a maior resiliência emocional, menor isolamento e menor risco de burnout. E há também alguns meta-estudos, não sei se sabem o que são meta-estudos, mas meta-estudos são estudos que analisam os resultados de vários outros estudos sobre o mesmo tema, portanto pegam em vários estudos e analisam, criando um meta-estudo, que nos diz também que a solidão e o isolamento social aumentam o risco de depressão e até problemas cardiovasculares. Então, se é assim, o que é que nos salva a nós quando a amizade falha? Ou quando estamos isolados fisicamente, seja porque imigramos, ou porque não cultivamos essas amizades e elas foram-se perdendo, ou porque estamos numa relação que nos sugou socialmente, intencionalmente ou não, sei lá, uma relação tóxica. E é por isto que a dor de perder uma amizade é tão real, porque ainda que ninguém esteja preparado para terminar uma relação amorosa, como falávamos há pouco, a verdade é que nós sabemos que essa relação pode terminar. E nós não temos a mesma consciência sobre as amizades. Perder um amigo é algo para o qual ninguém nos prepara, principalmente se é um amigo de longa data. E o luto de uma amizade, seja por morte, ou seja porque de facto a pessoa quis deixar de ser nossa amiga, ou porque a pessoa se afastou de uma determinada forma, pode ser mesmo muito doloroso e mesmo muito difícil. Porque para evitar a perda de uma amizade, e isto é uma coisa que as pessoas. Pronto, acho que vou ser polémica agora outra vez, mas acho que vocês vão perceber bem isto, que é, nós precisamos de esforço para evitar a perda de uma amizade. Essa coisa das amizades de baixa manutenção até pode ser verdade, até pode ser verdade que nós temos amigos com quem não precisamos de falar assim tantas vezes, sei lá, falo uma vez por ano e somos sempre amigos igual, certo, mas há algo na amizade que se perde pelo caminho, por ser de baixa manutenção. Presença, colo, carinho, rede de suporte, apoio, isso perde-se. Se eu não falo com esta pessoa há um ano, esta pessoa não está a ser presença, colo, carinho para aquilo que eu preciso.
para nós mantermos uma amizade que de facto nos traga este bem-estar emocional, nós precisamos de contacto, nós precisamos de fazer convites, mesmo com medo de ouvir não. Nós precisamos de partilhar a nossa vida com a pessoa, não só as inquietações e os dramas. Nós precisamos de partilhar os bons momentos. Nós precisamos de perguntar com curiosidade sobre a vida da pessoa, querer saber daquela pessoa. Como é que estás? Como é que te sentes? Precisas de mim? Queres ir sair? Está tudo ok? É assim que nós mantemos uma amizade. E agora repito a pergunta: já repararam que nós vivemos num mundo onde estamos constantemente à procura de uma alma gêmea quando devíamos estar à procura de amores destes? Já pensaram sobre isto? Como estão as vossas amizades? Como é que está o teu valor da amizade? Onde é que tem ficado? É um valor nuclear? É um valor central na tua vida? Tens colocado tempo e intenção nas tuas amizades? Tens regado essas relações? Se não tens feito isso, este é o teu sinal para ires fazer isso agora. Mandar mensagem aos vossos amigos. Faz o teu check-in dos teus amigos. Como é que eles estão? Eles precisam de ti? Como é que tu estás? Tu precisas deles? Fica a reflexão. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Este episódio não teve de facto uma pergunta ou uma história de um ouvinte, mas já sabem que me podem deixar as vossas reflexões sobre este tema nos comentários. Quero saber tudo sobre as vossas amizades nos comentários e podem partilhar comigo qualquer outra inquietação, pergunta, questão, confissão que tenham na vossa vida no link que vos deixo também na descrição do episódio e na descrição do podcast. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!